De Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Capítulo 2. Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera 30 aguadeiros, o som cavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele ensanguentado, a bordoada que abrangia 3 a um tempo, a que afocinhava 2, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros afinal. Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi nalgum drama em que o veterano de 100 batalhas relembra os louros de cada uma, e esmorece, afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar os ouvintes. O acadêmico, porém, com seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros da tragédia. As recordações esporeavam-no a façanhas novas e, naquele tempo, a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer revoar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo. Mas os livros dos enciclopedistas, as fontes, onde a geração seguinte bebera a peçonha que saiu no sangue de 93, não eram de todos ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses de ver é que deviam pertencer à geração nova. Além de que, o rancor à Inglaterra lavrara nas entranhas das classes manufatureiras e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado desde o princípio do século anterior, com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estava no ânimo de muitos e bons portugueses que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos. Os sectários da academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra Antônio de Araújo de Azevedo, depois Conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo Luís Pinto de Souza, mais tarde Visconde de Balsemão, negociara ignominiosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indenização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro, e para outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta academia, era voto de grande monta Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos.
Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de soada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los na sua presença era afrontarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das suas 1000 cabeças sob a dava do Hércules popular. Estes discursos, arremedo de alguma clandestina objurgatória de Saint-Just, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos que, para se salvarem pela infâmia, o delataram ao bispo-conde e ao reitor da universidade. Um dia, proclamava o demagogo acadêmico na praça de Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas. Mas de sobra sabiam os braços musculosos da corte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado, entre a escolta dos arqueiros, foi levado ao cárcere acadêmico, donde saiu, 6 meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até ao repontar da alva. Aqueles que assim o viam, admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transfiguração e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez, para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romance dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos
é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da vizinha, que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que a está de fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivo de litígios, em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. E, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, senhora sua, lhe dar com o coração o seu grande patrimônio. Espanta a discrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um patrimônio. Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer, esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo transfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultar a Viseu falar com ela. Ajuizadamente discorrera a ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Descera o acadêmico ao pátio, depois de abraçar a mãe e irmãs e beijar a mão do pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de lhe asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia o pé no estribo, viu, a seu lado, uma velha mendiga. Estendeu-lhe a mão aberta como quem pede esmola, e na palma da mão um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço, e a poucos passos distantes de sua casa, leu estas linhas: Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu, e achar-me-ás no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra.
Lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome hás de responder à tua pobre Teresa. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma o viam. Das antigas relações restavam-lhe apenas a dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para o bem e o visitaram no cárcere de 6 meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e se sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa. Longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A este tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na universidade as matemáticas. Animou-o a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele, achou-o quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro gênero. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um acadêmico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante. Deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. Em outro relanço desta narrativa, darei conta do remate deste episódio. No mês de fevereiro de 1803, recebeu Simão Botelho uma carta de Teresa. No seguinte capítulo, se diz minuciosamente a peripécia que forçara a filha de Tadeu de Albuquerque a escrever aquela carta de pungentíssima surpresa para o acadêmico, convertido aos deveres, à honra, à sociedade e a Deus, pelo amor. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!